Sejam bem-vindas a mais um episódio do 4.1. 4 mulheres e um propósito. E hoje nós estamos aqui com a doutora psicóloga Juliana Grasso, especialista em vida sem burnout, mentora, empreendedora e mãe. E ela é mentora de mulheres empreendedoras. E hoje a gente vai bater um papo como que é possível empreender sem ficar doente. Porque ninguém quer criar um novo negócio, crescer, principalmente no digital, sem ter saúde, né? A gente quer qualidade, vida e abundância. Então nós estamos aqui, Ju, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. E hoje quem vai conduzir, né, quem vai estar aqui conversando com a Juliana é a minha amiga Karina Paraíso e a Bianca Fola. E a gente vai num papo descontraído trazer para vocês da importância, né, de ter uma vida equilibrada. Então, Ju, mais uma vez, fique à vontade. Fale um pouquinho sobre você, a gente vai estar conversando, né, querendo que a gente traga para a nossa audiência como é possível, e se é possível, ter uma vida como empreendedora, sem burnout, sem adoecer, com a saúde mental em dia, né, meninas? Exatamente, esse é o objetivo. Queridas, bom, primeiro queria agradecer, uma alegria estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, que é um assunto que fala de vida, que fala de abundância, prosperidade, de saúde, não só a saúde física, que é muito importante, é a base de tudo, mas a saúde emocional, a saúde mental, para aquele caminho que escolhemos, que é de empreender. Né? Então, muito obrigado mesmo, uma alegria estar aqui com vocês. Maravilhosa. Vamos do começo então, Ju? A gente sempre fala que para começar, para engatilhar, a gente tem que conhecer um pouquinho até para nossa audiência, né? Então, vamos falar um pouquinho quem é a Ju, né? Afinal, quem é você, o que você faz, como que você chegou até o empreendedorismo, como que foi isso? É sempre interessante, né? Fazer de uma longa história curta. Mas, bom, eu sou mãe, então vou começar aqui mais recente, né? Sou mãe, sou casada há mais de 20 anos, né? Tenho uma trajetória... Comecei na administração de empresas, né? Então, sou formada em administração, fui diretora executiva por 12 anos. E nessa minha trajetória, vivi muita coisa, liderei muitas pessoas, até que cheguei num momento da carreira achando, eu acho que algumas de vocês que estão assistindo a gente vão se identificar. Me achava, claro, o máximo, captando meu navio, estava plena, trabalhando 12, 14 horas. E assim, as pessoas, né, dependiam muitas vezes do meu direcionamento. Era como se eu não estivesse lá, as coisas não iriam funcionar. E eu segui assim, até que um dia eu fui trabalhar. E eu comecei a sentir o meu coração bater tão acelerado, e eu falei... Que estranho, não sei o que está acontecendo. E esse coração acelerado começou o meu braço esquerdo ficar dormente. Eu falei assim, agora eu acho que realmente tem alguma coisa que não está legal. E no meu auge, né, da autossuficiência, né, de entender que eu tinha controle pleno sobre tudo, liguei para um amigo cardiologista, Roger, eu tô com taquicardia, meu braço esquerdo está dormente, eu tô ótima, mas é estresse. Tô te ligando só para você confirmar, né, que é estresse para eu poder trabalhar. Ele falou assim, me conhece? Ju, acho sim que é estresse, mas vamos fazer o seguinte, eu te encontro aqui no hospital, uma colega minha vai te receber. Enfim, e foi o que me fez entender que, ainda que eu tivesse energia, que eu achasse que estava tudo bem, tinham sinais que eu não estava percebendo, sinais do meu corpo, sinais da minha mente, sinais até dos meus relacionamentos que mostravam que o caminho que eu estava indo era o que depois eu vinha a entender, era um caminho de burnout. Depois disso, fiz várias mudanças na minha vida, entre elas, né, reestruturei toda a minha percepção do que é sucesso, do que é trabalho, daquilo que é importante para mim, do que eu gostaria de construir como mulher, como mãe, como esposa, como empreendedora e empresária. E aí a minha história mudou. E aí chego aqui hoje, né, sou psicóloga clínica, sou mentora de mulheres empreendedoras e trago conteúdos e ajudo pessoas, né, de forma geral, como construir uma vida saudável, equilibrada, com, né, resultados profissionais sem burnout. Maravilha, Ju. Você trouxe um ponto interessante porque eu acho que é muito confundido hoje em dia o estresse, a ansiedade, o burnout. É difícil, né, entender o que é cada um, o que eu tô sentindo em cada um e buscar ajuda, né? Então, até pra gente começar o nosso papo, o que é cada um pra gente desmistificar aí um pouquinho essas terminologias, trazer essa clareza. Cá, o que acontece? Cá, queridas e queridos que estão assistindo, né? As 4x1 aqui, que tem uma que está ali nos bastidores, mas ficou por aqui, né? Vamos deixar para falar disso depois. Então, o que acontece? O estresse, ele é parte da nossa vida.
É o estresse que faz a gente se movimentar, é aquela coisa que, né, nos motiva, tem a ver com vitalidade, com entusiasmo. Então, faz parte da vida de todos nós termos um determinado nível de estresse. Então, só um parênteses. Ter um nível de estresse, É aquilo que aceitável. seja, não é ruim. Não é ruim, É normal. é normal. Legal. É normal, faz parte da vida, depende do contexto, do momento que a gente está vivendo. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. O que acontece? O estresse, ele tem esse lado bom, que é de fazer a gente se movimentar. Só que quando a gente vive uma forma de vida, né? Então, assim, o nosso contexto, o nosso trabalho, a nossa casa, em que a gente está sempre com um nível de estresse alto e crescente, a gente vai começando a cronificar situações, inclusive assim, de hormônios, né? De toda uma fisiologia que fica, então, o corpo fica carregado de estresse, de adrenalina, de cortisol. Isso vai inflamando o nosso corpo, isso vai deixando a gente vulnerável. E aí eu falo de corpo, mas falo de mente também, né? A gente fica com a mente muito agitada, a gente não consegue dormir direito. Então, a questão do estresse é um determinado nível de estresse que faz a gente se mover saudável. Se manter num alto nível de estresse pode levar a gente a ter aí uma série de questões que uma delas é o burnout. E aí, então, trazendo mais clareza. Todo o estresse leva a um burnout? Não. Não necessariamente. Agora, níveis de estresse crônico, na fase que a gente fala de exaustão, a gente já está, sim, vulnerável, não só a burnout, mas a maior traumatização dentro dos eventos da nossa própria vida. Então, o burnout, a diferença maior de um estresse, né, na fase de exaustão para o burnout, é que o burnout não tem lado bom. No burnout, a gente só tá com aquele negócio da exaustão, do apagão, e aqui começa a falar um pouquinho do que são os sintomas, né? Então, assim, aquele cansaço, aquela fadiga, a falta, a gente começa a ficar dessensibilizado, inclusive, do sofrimento das outras pessoas. É como se a gente vai ficando anestesiado. Insensível, né? É um processo químico? Insensível. É um processo químico, mas ele é então, o químico vem do biopsicossocial. Os fatores que levam as pessoas a terem estresse, eles têm essas características. Então, sim, a questão fisiológica, psico, ou seja, como é que eu estou lidando com tudo isso que está acontecendo, o que os meus pensamentos estão gerando em mim de emoções, como é que meu corpo está respondendo a tudo isso, e o social, que contexto é esse, né? Que o meu trabalho hoje, ou o que é exigido da sociedade de performance, de eu estar o tempo inteiro, né? No alto, lembra que eu falei? O problema é a gente estar o tempo inteiro aqui. Essa né? Então, no social tem isso também. E aí eu aproveito, eu falo, tá? Mas eu vou só porque para trazer Não, mas isso é importante. eu já fico me empolgo aqui, né? E por que eu hoje trabalho com empresárias empreendedoras? Porque eu sei que quando a gente está num ambiente social, uma empresa, né, uma estrutura, que as mudanças não dependem diretamente da gente, é muito mais complicado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou do estresse no ambiente social. E a autocobrança contribui com isso? Isso é o psico, né? A parte do biopsicossocial, que é o que eu penso sobre aquilo que a sociedade me cobra, no caso da empresa, que meu chefe, minha chefe me cobram. E aí, Mary, que vem o grande ponto, que é a razão de eu trabalhar com empresárias empreendedoras. Por quê? Quando a gente está numa estrutura, a gente tem alguém ou cobrando, ou pondo pressão, ou vendo que a gente está começando a sair ali, né? Externo, Da né? casinha, tem alguém que fala... Mary, Dá uma olhada, né? vai ficar uma semana em casa, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquelas férias, ou, eventualmente, quando chega mesmo num ponto da pessoa ter aí sintomas muito graves, ela tem um afastamento. Agora, a empreendedora, a empresária faz como? Que não tem ninguém também olhando para esse processo acontecer. Então, por isso que para mim é muito importante trazer essa consciência de que o burnout ele não acontece só com pessoas que estão em estruturas corporativas, né? Ele acontece também com a gente que está aqui empreendendo, que tem a nossa empresa e que não tem como deixar a peteca cair. Sim. E eu nem acho que tem que deixar, mas a gente precisa se estruturar para ter um maior equilíbrio. E aí me fala só uma coisa, você contou desse seu processo e aí você identificou que tinha algo errado, acionou um amigo médico. E aí, o que você fez da sua vida? Mary, super importante. Aí, claro, passei um dia no hospital. E aí, assim, exames cardiológicos, né? Uma moça de 30 anos, eu tenho um pouquinho mais agora. Aí é uma coisa legal também. Uma coisa que você falou legal, 30 anos, que às vezes a gente vai associar que é o tipo de uma pessoa mais madura e não sei o que lá. Não. Porque 30 anos você ainda tá no auge da sua vida profissional, Sim. né? Da sua juventude. O meu foi com 22. Aí, ó.
Pois é, Bia, é muito Criança ainda. importante isso que você trouxe. Há poucos dias atrás, e aí eu já vou continuar te contando essa história, eu recebi no meu perfil uma professora de yoga dizendo, olha, essa professora de yoga que a gente acha Tá que tudo tá zen. ali com burnout, ela teve diagnóstico de burnout, né? Tem o burnout parental, mas aí eu acho que a gente tem que combinar outro podcast, porque aí é todo um já. contexto, né, do burnout parental. Os atores mesmo, essa semana teve o Lázaro Ramos, teve o treinador do Liverpool, se não me engano, que também se afastou por conta... Então, assim, não é característico de funcionários de empresa e nem necessariamente de alto ou idade, baixo escalão, né, de níveis hierárquicos. Tem a ver com quanto o social impacta no nosso mundo interno também. E isso é uma parte importante que eu trabalho nas minhas mentorias, né? Que a gente Fazer conseguir mais uma olhar... intervenção. Nível interno. Às vezes a gente se preocupa muito com o recurso externo, né? O meu conhecimento intelectual que você vai pegar numa escola, se a minha sala tá bonita, se eu tenho o melhor computador. E aí a gente esquece da ferramenta mais importante, né? Do equipamento mais importante. Com certeza. Que somos nós. Então, só esse adendo que nós temos que ter esse cuidado. Em qualquer profissão, né? Com o principal capital. Que é o Sim. capital humano, é o seu capital humano. Porque às vezes a gente negligencia, e você falou sobre isso, né? Numa empresa, às vezes você tem uma estrutura que vai te Tem dar uma um olhar, licença. um olhar de fora. Sim, E no empreendedorismo não tem, né? não tem. Então, Não muito, tem. foi legal você trazer isso, essas ressalvas. Não tem idade, Não tem uma necessidade- profissão. não tem profissão. E o digital? Você já pegou alguém do digital que... Ai, os Nós lançamentos, vamos falar disso Ju. mesmo, Mary. Conta pra mim. E os lançamentos, Ju? Como é que é nas empreendedoras? Exatamente, sim. Mas eu só queria, né, concluir aquilo que você tinha me perguntado, que é como é que foi, então, né, A depois sua daquele história. dia. Então, eu passei o dia em exames, e assim, começamos com exames cardiológicos, graças a Deus, não era nada, mas eles falaram assim, bom, taquicardia, braço dormente, vamos começar a olhar vamos fazer uma tomografia, nem lembro na época que foi o exame que eu fiz. E assim, o mito, né, que eu tinha, e hoje eu ensino e conto para as pessoas que assim, a gente não é autossustentável, a gente não é sozinho no mundo, é o mito não é autossustentável, na verdade, é É o controle mesmo. A gente acha que vai dar conta de tudo vai dar conta de sozinha. tudo, autossuficiência. Autossuficiência. O mito da autossuficiência. Então, assim, eu fui pro hospital, minha gente. Vocês pensam que eu contei. Não, pra que eu vou preocupar meu pai, meu marido? Não vou preocupar sozinho, ninguém. não vou avisar Ainda ninguém. falei com uma amiga, porque eu vi que eu falei assim: começou o coração, braço, não, porque se vai for infartar mais, mesmo. eu vou chamar uma amiga pra ir comigo, né? Que eu pensei, ela vai comigo e ela não vai se preocupar, talvez, neste nível, né? E o dia passou, e aí esse amigo nosso, né? Nossos filhos estudavam juntos na escola. E aí o meu marido naquele dia era a pessoa que ia buscar o nosso filho, e ele encontrou a esposa, né, desse amigo nosso, e ela falou assim, nossa, que bom que a Ju já tá bem, né? Aí ele, bem do quê? Então é isso, e aí o que eu fiz, Mary? A partir daí eu me vi numa situação assim, eu tinha então 30 anos, um filho de 3, jovem, e eu falei, tem alguma coisa muito errada. Só que eu acho que esse é um ponto que pega muito nas empreendedoras e empresárias. Eu não via, eu não sentia, eu me sentia no... É a adrenalina que a gente estava falando. Né? De assim, eu tô conquistando, as coisas estão dando certo, tô dando resultado, tá indo tudo bem. A gente vai entrando num modo de vício até, né? De adrenalina. Rolo compressor, né? Você não vê, é o que algumas pessoas falam até assim, a gente liga o modo trator. Então eu ia. Ai, mas você não sentia nada, Ju? Sentia, mas eu achava que era normal. Pode ser, e hoje eu falo muito isso. Pode ser comum para você, mas não é normal. Não é normal. Então, assim, eu tinha dores, muitas dores no pescoço. De assim, eu ter que trocar colchão, eu trocava colchão, não era colchão, trocava travesseiro, comprei 3 travesseiros e tal. Fui fazer fisioterapia, porque aí mordia aqui à noite, muito tensa. E um tempo depois eu percebi que eu dormia sempre com a mão assim, fechada, tensionada. Então, assim, são coisas que tinha dias que eu não conseguia, por exemplo, fazer exercício físico. E, tudo bem, de vez em quando. Só que na hora que você põe na gente, você vê que de vez em quando vira semanas seguidas, você começa a perceber. Então, assim, tinham sinais acontecendo, muita irritabilidade em alguns momentos, um nível de tolerância e paciência mais baixo. Ó. Estão se identificando? Peraí que eu vou anotar aqui. E olha, eu vou inclusive falar de outros sintomas que, claro,
podem ser sintomas de várias outras coisas, mas assim, questões digestivas. Quando a gente está nesse momento, o que é o estresse? Preparar o corpo para lutar ou fugir. Então, todo o nosso corpo fica preparado para agir. E o sistema digestivo faz o quê? Azia, Prisão de ventre. prisão de ventre, começa a ter questões no sistema digestivo e que a pessoa vai no médico e não tem ali um diagnóstico, né? O que está acontecendo? Outra coisa, perda de libido. Gente, a mulher que está estressada, tá sem perceber o seu próprio corpo, a sua vida, gente, não tem como mesmo, né? Não tem energia, não só para intimidade, mas para o prazer de apreciar, de sentar com uma amiga e tomar um café, de perceber que parar em alguns momentos do dia, isso é científico. Não adianta a gente ficar 14 horas e parar 20 minutos. Não para, o cérebro demora para o cérebro e o corpo. Então, assim, pausas conscientes ao longo do dia. Essas pausas fazem com que a gente consiga performar melhor nos momentos que a gente está se dedicando ao nosso trabalho. Só que tudo isso vai fazendo, a gente vai passando por cima, vai passando por cima. Trator, né? E aí, o que eu fiz então, para concluir, mudei toda a minha vida. Na verdade, foi quase um ano de mudança. Então, meses depois, eu entendi, 7 meses depois, eu saí da empresa. Então, nos 7 meses, porque eu também fiquei 15 dias afastada, retornei, disse que ia sair, comecei a estruturar a minha saída, porque assim como eu e vocês, nós somos pessoas que temos responsabilidade, né? E queremos fazer e entregar bem aquilo que a gente quer entregar. E aí, então, fui para as terapias integrativas, eu sou terapeuta floral, sou terapeuta reikiana, fui fazer então psicologia, fui entender que história era essa, né, da estrutura do cérebro, desses processos de estresse, como cuidar de tudo isso. Fiz o doutorado em educação socioemocional para pais, para adultos de modo geral, que é como é que a gente cuida das nossas emoções, dos nossos pensamentos para mudar aquilo que precisa mudar. Então aí eu cheguei até aqui nesse podcast maravilhoso para contar um pouco de tudo isso aqui para vocês. Que bom que apesar de ter tido essa experiência negativa, mas foi um estresse que de certa forma motivou você mudar a sua jornada e ajudar outras pessoas, né? E aí a gente sempre encara, que a gente falou em outros episódios, o quão é importante a nossa jornada, né? Total. Principalmente quando a gente fala do empreendedorismo digital, né? Da gente estar passando por outras pessoas e você valida isso. Que um start, de certa forma, ruim, que foi um mal-estar, mas te habilitou para um novo conhecimento, porque até então você não era psicóloga, mas você foi aprofundar nisso e hoje você faz o quê? Você ajuda outras mulheres nesse lugar. E você ajuda com propriedade, né? Que isso é uma característica que a gente fala das empreendedoras que nos seguem, que quando você tem um conhecimento, uma habilidade que você tem propriedade, você está apta a ajudar outras pessoas. Tudo bem que você vai precisar de recurso, né, de uma estruturação melhor. E aí, Cá, pergunta mais para nossa amiga aqui. Vamos lá, o digital, Ju. O digital. Porque o que acontece, né? Você falou várias coisas muito interessantes, né? E quando a gente começa a empreender, a gente é sozinho, né? É muito difícil, às vezes a gente tem alguns braços. Então é muito comum, e se não tiver essa consciência, a empreendedora entrar no flow e querer fazer tudo. E como a gente tem a nossa, né, o nosso público-alvo são mulheres que estão no digital, é pior ainda, porque no digital essa faz lançamento, 6 em 7, não sei, 50 posts, 50 mil live, entra, né? Primeiro você tem que entender o que é o digital, todas as nomenclaturas, estar nesse novo lugar. Quem tá começando, estar nesse novo lugar. Mas em toda essa pressão, eu preciso Toda essa conhecer, eu pressão. preciso fazer, eu preciso estar. A cobrança de que alguém tá fazendo e eu não tô, fulano teve resultado, eu não Sim. tive. Número de seguidores. Aliás, tem eu toda essa tenho, Mary, uma frase que, assim, é mantra, tá? E eu acho que eu deixo esse mantra aqui. A comparação é o caminho mais curto e mais rápido para a infelicidade, e aqui eu faço, e para o burnout. Nossa. Porque a E eu gente... ainda vou complementar. E pro fracasso. E pro fracasso. Porque você não vai conseguir levar pra frente o seu projeto do sonho, às vezes. Claro, porque a gente tá comparando o sonho de um com o sonho do outro, a gente tá comparando, por exemplo, eu ontem tive uma experiência, estava num evento de empresárias, empreendedoras maravilhoso. Só que assim, é um movimento, né, que a gente sai ali, pilha, energizado e tudo mais. Mas eu já sei que eu preservo, então vou contar para vocês quais são os 3 pilares, meus valores inegociáveis, que assim, são o que norteia as minhas tomadas de decisão. A minha saúde, a minha família e o meu trabalho. Saúde para mim, tá? Eu tô falando de nutrição, tô falando de exercício físico, tô falando de estar em ambientes
né, que me tragam tranquilidade, que me tragam paz, cultivo isso nos meus momentos, né, de descanso. E ontem nessa correria, teve um momento que era hora de se alimentar, né, então era hora de jantar. E aí eu tava tranquila, fui escolhendo a minha comida e tal, e aí, Ju, vamos, olha, para o seu carro, não sei o que, eu falei assim, então, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu sou uma mentora de empreendedoras para uma vida sem burnout. Então, assim, eu Agora é a hora de eu me sou alimentar. coerente com aquilo que eu estou ensinando, com aquilo que eu estou Muito bom promovendo. isso. Então eu disse para elas assim, agora eu vou comer, e eu tô bem de comer aqui, eu vou apreciar essa comida e depois eu vou. E aí é interessante que elas olham e falam assim, realmente, você é aquilo que você fala. E eu só consigo trabalhar dessa forma, coerência. Aqui, eu não posso oferecer uma solução que eu não Que vivo. eu não vivo. Perfeito. Mais um adendo, acho que tá muito rica já na conversa, porque Nossa. assim, Muito. que eu falei que você tem, quando a gente tem uma expertise, a gente tem habilidade, mas mais do que ter, você ter coerência com aquilo que você tá pregando, com aquilo que você tá ensinando, né? Sim. Então isso é um adendo muito forte que a gente tem que ter. Ah, eu sei, eu posso fazer, mas eu não é da boca para fora ou da Sim. porta para fora, né? Então, eu acho que até eu tenho falado muito agora que o lema do produto visceral, né, que vem de dentro, tem a ver com a sua essência. Também é legal você defender e trazer esse lugar, né, gente? A gente não vai criar qualquer coisa de qualquer jeito. Você consumiria um produto que foi feito de qualquer jeito? Sim. Né? Eu sempre levo. Exato. Coloque-se no lugar. Uhum. Você ia querer receber algo assim? Uhum. Então foi muito bom você trazer isso. É verdade. Mas E conta, aí o Ju. digital. Então eu vou contar um case, né, uma mentorada, como você falou. Então uma pessoa assim, já no lançamento, realmente já tem ali, né, ela é uma empresária, né? Então assim, e hoje eu entendo que todas nós empreendedoras, né, temos um caminho aí para sermos empresárias. Então, e o que muda? É a gente entender que, como empresárias, a gente tem um alcance maior e a gente estrutura melhor a nossa empresa, a nossa entrega. E esta é uma infoprodutora que já está num momento aí de ter equipe, né? Então, e quando eu a conheci, ela estava no meio de um lançamento e foi internada. Porque, assim, foi um nível de estresse que ela estava passando. E aí, quando a gente começou o processo e começamos a entender, então assim, eu entendi, você foi internada, ela, eu tive uma coisa que ninguém sabe muito bem o que era, mas né, eu tava naquele movimento, tava muito corrido, eu falei assim, entendi. E como é que tá, assim, vamos começar do básico, né, gente, porque o que é o básico? Comer, beber, descansar. Vamos dizer, básico, fisiologia básica pra gente fazer qualquer Pra coisa gente na não vida. morrer. Pra gente não morrer, né? Sobrevivência. Ah, não, tá muito corrido. Então, assim, faz um tempinho que eu não consigo fazer a minha yoga, que era aquilo. Ah, um tempinho quanto? Tipo assim, nossa, Anos. 6 meses, né? Ah, você não tá fazendo, não. Aliás, eu tô acordando e a primeira coisa que eu faço, porque assim, eu preciso ver os números do lançamento, eu preciso ver se tem coisa pra responder. Assim, aí você acorda, a primeira coisa que você faz, eu falo assim, a primeira coisa é a que fica nas próximas 3 horas. Porque aí eu já nem consegui Nem comer. acordar, comer, tomar café. Falei assim, e a alimentação? Assim, tá péssimo, porque assim, como tá super corrida, eu não tô conseguindo, às vezes, almoçar. E é o que eu falei, mas quanto? Não consegue um dia no mês? Nem lembro Não, quando na foi a última última vez semana, eu ela acho que eu comeu. nem consegui. 4 horas da Foi tarde eu lanche. como um lanche, pego um Sim. iogurte. E o sono? Ai, Ju, o sono tá difícil. Porque aí a minha cabeça tá cheia e tal, tal, tal. Então, assim, o que acontece? O digital, ele tem uma característica, aliás, tem muitas, a maioria é muito maravilhosa, que é o fato de a gente conseguir trabalhar, né, remotamente, é o fato de a gente ter ferramentas que não demandem mais, muitas vezes, um alto investimento. Então, assim, principalmente para quem está começando, mas ainda assim, né, o digital, ele faz com que a gente chegue muito mais longe, gastando e investindo menos recurso. Só que a armadilha do digital é a gente entrar numa gaiola achando que está saindo da gaiola. Então eu não tenho mais controle do meu tempo, eu estou trabalhando o tempo inteiro, tenho o tempo inteiro pessoas me demandando, que esse é um lado também complicado, porque a rede social não fecha, né? Não, fechei a portinha aqui, agora ninguém fala comigo. Não tem problema as pessoas nos acionarem em rede social, em WhatsApp, o que quer, que seja. Agora, eu preciso saber qual é o meu limite. E estava conversando com uma outra querida infoprodutora, enfim, mentora maravilhosa esses dias, porque a gente estava conversando, estávamos num contexto, e dali a pouco eu vi que ela saiu assim, eu falei, o que você está fazendo? Ela, não, eu estou respondendo aqui, cliente e tal. Eu falei assim, se você responder amanhã de manhã, assim, eu até brinquei com ela, falei assim, mas é uma questão médica? Né? A pessoa, se você não responder, ela não é da área da saúde, tá? Só pra. Essa foi a brincadeira. Eu falei assim: é uma questão médica, assim, se você não orientar ela agora, ela vai, sei lá, morrer, passar muito mal. Não. Era uma dúvida do negócio. Eu falei assim: você não acha que você pode fazer isso amanhã de manhã? E aí,
é o convite que a gente também, como empreendedora e empresária, a gente não tem o limite externo. A gente precisa criar os nossos limites. Então, eu trabalho Até às 19. Até às Nossa, 19, sim. eu respondo coisas até, né, às 19, eu não trabalho de final de semana. O quão delicado é falar sobre isso com uma pessoa que não se vê nesse lugar de passando por muito estresse? O quão delicado é para você? Como que a mulher ouve isso? A primeira coisa é falar, não. Né? Bia, sabe o que acontece? Às vezes a gente precisa nomear as coisas que estão acontecendo com a gente. E isso é uma coisa que no meu trabalho é parte do que eu faço. Eu ajudo as pessoas a enxergarem os pontos cegos daquilo que elas não estão vendo, ainda que elas estejam sentindo. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, nossa, eu tô muito cansada, eu não consigo fazer um monte de coisa, mas, meu, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo legal. Eu falo assim, tá tudo bem. Mas vamos olhar. Quando você me fala que tá tudo bem, o que você tá sentindo? Ai, Ju, tá meio... Às vezes eu fico até meio assim, não consigo nem respirar, porque é tanta coisa. Eu falo assim, então, você percebe que isso pode ser comum pra você, mas não é normal nem sustentável ter dias e meses e anos desse jeito? Então, o que eu percebo muito é que quando eu ajudo essa mulher a nomear e a perceber aquilo que já está acontecendo e ela não está vendo, tem dois movimentos. Num primeiro momento, ela alivia, tipo, nossa, é verdade. Não estava presente para isso, mas preciso estar. E num outro momento, ela, mas e aí, o que eu faço com isso? Porque eu sou assim. E aí, o que a gente estava conversando, Cá, que é essa coisa do vício da adrenalina, porque a gente está o tempo inteiro, pá, pá, pá. E dar uma parada é muitas vezes ficar naquela coisa, o que eu faço agora? O que eu faço Nossa. agora? E ela precisa criar esses momentos, eu até brinco, não precisa tirar 10 dias e ir para um retiro, que aí, né, ela foge. Não é isso. Mas é parar de manhã e falar assim, não mexo no celular na Até primeira às 9 hora horas, sei lá. que eu acordo. A minha rotina hoje, eu acordo sem Quero levantar da anotar. cama. Vamos lá, anota você Porque, também, né, que tá aqui ouvindo. nós vamos modelar. Agora Vai. é a hora. Eu acordo, não levanto da cama, eu ouço a minha oração, depois eu faço uma meditação, dependendo do tempo que eu tenho, uma meditação mais longa ou mais curta. Aí sim eu levanto com tranquilidade, vou tomar o meu café e faço questão que eu possa tomar o café com meu marido. Então a gente se organiza Perfeito. nos horários para ter esse momento juntos. Terminado o meu café, eu passeio com a Zoe, que é a minha cachorrinha querida, Tá. né? E eu aproveito assim, no passeio é uma parte do meu exercício físico, uma parte da apreciação, e no meu perfil tem alguns dias que eu brinco que é a colheita de belezas. Então, ainda que eu Olhar. passe nos mesmos lugares, na maioria dos dias, todos os dias tem uma coisa diferente para eu ver. Então, é uma flor que floriu, desabrochou. é uma... Outros cachorrinhos, outras pessoas que passam. A nuvem, gente, Não olha... é só o fazer por fazer, não é só levar ela para passear. Isso, é aproveitar, É esse aproveitar momento para de mim, forma completa. contemplação, a apreciação, que é um outro jogo que muda quando a gente não quer ter burnout, a gente quer se perceber no estresse, que é trazer sempre a mente para o momento presente. Estar presente, estar no presente. Presente. A minha galeria de foto é muito engraçada, depois eu mando para vocês. É assim, tem nuvem, flor, aí tem a outra flor, aí tem a Zoe. E aí tem, porque esses passeios de manhã, eles fazem parte do meu caminho. E eu faço uma. Então aí eu vou pra vida. Tá. Mentoria, psicoterapia, palestra, curso online, treinamento, porque vocês veem, eu não sou uma pessoa tão zen quanto parece. Eu faço muita coisa. Você é normal igual a gente, Eu sou né, Ju? normal, igual todos nós, né? Eu faço muita coisa, eu tenho essa energia, é por isso que eu ajudo essas mulheres, porque eu entendo do que elas estão falando. Eu sei que a energia, ela é intensa. E a gente precisa ter essa consciência, mas saber que a gente não precisa estar sempre nesse nível de energia. A gente precisa também se preservar. Muito bom que ela traz uma coisa que a ressalva. Mas eu sou intensa, eu faço um monte de coisa, porque não é quantidade, é qualidade. Né, Ju? Exato. E aí, quando você traz assim, eu levanto, eu tenho meu tempo, o café, inclusive isso te dá condições de fazer mais coisas. Claro, exatamente. Porque você tá com a sua Mas energia é muito composta. maluco, porque é completamente óbvio que você vai ter calma para levantar, levar o cachorro para passear e tomar café. E aparentemente eu estou vendo a rotina dela como algo fora do comum. E não é. Tá errado. Eu tô olhando e pensando como é que eu vou conseguir parar para não olhar o celular antes de tomar café. Mas é isso que tem que ser feito, é isso que é o... Exatamente. E antigamente a gente nem tinha celular, né, gente? Agora que a gente tá nesse movimento, né? Mas você sabe que você
Várias coisas, né, que a Ju fala, a gente fica, né, pensativo. Mas, Ju, tem algo muito interessante que é essa questão do trator que você falou, né? Uhum. Essa questão do trator, da gente ir atropelando muitas coisas, eu acho que é o ponto essencial também, é que a gente não se percebe. Uhum. Eu acho que o fato que leva a gente a não. O ponto principal de não entrar em burnout ou não entrar no estresse crônico é que a gente não olha, não se percebe. Porque o corpo dá sinal, Uhum. né? O tempo gente todo. ignora. A gente ignora Ignora. tudo. Né? Então, claro que você pode validar, mas acho que o ponto principal é até ter momentos do dia pra gente se perceber, pra gente olhar nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo, porque senão o dia vai passando e como que faz? Quando vê, já Exatamente. foi. Já tá doente. E é um convite. Então, assim, é interessante, né? Quem é minha mentorada e tá vendo, elas sabem que eu não, na mentoria, né? Então, hoje a minha mentoria é uma mentoria de 12 semanas, em que a gente passa por um primeiro momento de entender esse momento, que é assim, e aí, quem eu sou, que eu não tô percebendo? No fundo é isso, que eu não tô percebendo do meu dia a dia que tá me levando para um processo que não é o que eu quero. Depois, quais foram as escolhas profissionais, toda a minha bagagem, para entender, então, como é que eu faço esse próximo passo, né, com sustentabilidade, rentabilizando, trazendo resultado financeiro, mas de forma equilibrada. Então, Caio, eu acho que tem várias questões. E aí o que eu ia contar é, eu não passo tarefa, não tenho lição de casa. Eu falo para as minhas mentoradas o seguinte, essa semana eu tenho um convite para fazer para vocês. E vocês sabem que convite a gente aceita ou a gente Ou não não. aceita, né? Porque na minha mentoria eu não vou deixar ninguém sair com burnout. Isso assim, eu garanto. Fato. Então, eu falo assim, é um convite, porque eu acho que tem momentos, né? E às vezes é um convite ali de reflexão, de exercício, que nem sempre a pessoa, até porque eu sei quem tá chegando. E é essa pessoa que tá chegando assim, ó. Eu vou mostrar para ela que dá para ela manter o nível de energia de entrega com sustentabilidade no longo prazo. Então, ferramentas de autopercepção, convites de reflexão, né? Experiências. Então, a gente troca muito na mentoria e é riquíssimo estar em grupo, porque, olha só, a gente está aqui e, né, cada uma fala uma coisa e tem uma experiência, e de repente assim, cara, é isso mesmo, né? E aí a gente não está no modo trator. Que eu acho que o modo trator de jeito nenhum ele é bom, porque tem pessoas que até falam assim, não, é o modo trator de vez em quando e o modo não sei o quê. Não, Não, tem gente que acha até orgulho, sou tratorzão mesmo, Isso. sabe? Bate no peito, eu sou tratorzão, né? Não, mas é saber que tem momentos que vão demandar da gente e justamente para esses momentos é que a gente precisa se preparar, né? Para ter o momento de pico. Então, olha, eu tô aqui com vocês agora. Eu tô em São Paulo, eu moro no interior desde quarta-feira cedo. E assim, sem parar, sem parar, sem parar. Vocês acham que eu vou chegar em casa e vou fazer o quê? Vou Trabalhar que não descansar, vou ficar com meu filho, vou tomar um vinho com meu marido. Sabe? Essa clareza de que quando eu lição de casa. tenho. Isso Né? é liçãozaça. Hã? Lição Lição de casa. Lição de casa. Então eu sei que tá tudo bem que esses 4 dias estão nessa pegada. Eu tenho energia para isso. Agora, eu não vou me manter nessa pegada porque eu muito sei que ela não é sustentável. Porque às vezes a vida demanda realmente. Demanda e tem vai dias- Momentos demandar. que você se Não, dedica mas mais, mas aí- você tem que saber que depois vai ter a pausa. Precisa. Mas aí tá alinhado que ela falou dos valores Precisa. inegociáveis dela, né? A minha família, a minha saúde, a minha família. Então, tipo assim, por 4 dias eu abri mão, mas eu preciso voltar. Isso, e vou dizer que eu não abri mão, não. Meu filho começou as aulas, eu não estava, parei, fiz um filho, contando, né, desejando para ele, já que eu não estaria lá. Consegui conversar por vídeo, nos momentos que eu tinha. Então, percebe? Fui almoçar com meu pai, num Que mora desses aqui. dias, que mora aqui. Então, percebe que para mim, só que se a gente não percebe, dali a pouco tá tudo ao contrário. Então, assim, ai, nossa, Dilma, você atrasou na volta do almoço aquele dia que você foi almoçar com seu pai. Não, atrasei. Tá tudo bem, Tá tudo né? certo. Porque eu estava presente ali com ele. E eu sabia que quando eu voltasse, eu estaria reenergizada, porque saúde, família e trabalho. E nesses 4 dias eu estava trabalhando, eu vim trabalhar. Mas não deixei o que era mais importante em outro lugar da prioridade. Perfeito. Eu queria saber se você consegue falar mais algumas características para as pessoas que estão ouvindo perceberem se elas estão num momento que elas ainda não se perceberam com um estresse aí empilhado, que possa ser um problema. Então pode ser uma dor no peito. Uma taquicardia, dor no peito, tensões em geral, que a gente não valoriza.
Então, assim, sabe aquelas dores? Eu lembro que há um tempo atrás eu era colunista de um portal e eu fiz um texto falando daquele remedinho. Qualquer remedinho, tá? Não era, não, eu sei que você pensou em algum específico, mas não é. Qualquer remédio, por exemplo, para dor, Tá. né? Então, Tô na minha lista aqui, vou os checks nas e aí o que acontece, né? Então, na época eu estava discutindo uma propaganda que dizia: você que trabalha o dia inteiro de pé e tudo mais, tome o X remédio para você ficar melhor. E Não aí eu sentir peso nas falei assim, pernas. cara, pera um pouquinho. A pessoa tá fazendo uma coisa que tá fazendo mal para ela, e em vez de olhar para o que tá fazendo mal, é melhor tomar remédio? Nossa. Então, assim, tensões e era um remédio para dores musculares. Mas a gente não quer ouvir isso, né, Ju? Porque Claro é mais que fácil não. ir na farmácia e comprar o Aí remédio eu e resolver. Isso. Tomar um Não. copinho de água Bia, esse é o ponto. não é Que mais fácil. Não é resolver. É É você paliativo, enganar. mascarar. É Lembra que em um momento eu remediar falei do pra momento. anestesiar? Então, o que é o anestesiar? Às vezes, dependendo do momento da pessoa, é começar a fugir. Então, uma coisa comum que acontece com empresários, empreendedores que estão começando a ter burnout, elas começam, inclusive, a desistir. Ah, não quero mais isso. Ah, eu fiz isso porque eu queria tanto, mas agora não tô aguentando mais, tô super sobrecarregada. E não é que ela não quer mais, ela só tá Ela cansada. só tá cansada. E aí, só compartilhando esse detalhe da farmácia, porque eu vou falar uma experiência que eu vivi. Já depois que eu tinha decidido, né, no empreender, eu acordei um dia de manhã, eram 7 horas da manhã, eu já tava assim, eu falei assim, caraca, eu tô mordendo, tenso, e eu tinha que levar as crianças pra escola. Tipo assim, tudo parece que tudo contribuía pra dar errado. Até a chave, você não achava a chave da porta. Eu sei que eu deixei as crianças na escola. Eu fui na farmácia e falei, moça, o que você tem aí de relaxante muscular? O que você tem pra atenção? Ah, não sei, eu falei, tudo que você puder. Aí eu pedi uns nomes de relaxante muscular. Eu falei, não tem uns negócios, ó, calma, não, tem remédio que eu não posso te vender sem receita. Mas tem o maracujina, tem não sei o quê. Aí aquele do sono, que você, pra dormir bem, que é você compra na farmácia. Que é De pra te ajudar a maracujá? dormir. Melatonina, que não sei o Ah. que, tudo. Eu comprei um kit. E eu ainda brinquei assim, falei, gente, aí eu ainda fiz a seguinte analogia. Essas prateleiras dessas coisas assim, que você compra é igual São- prateleira de bala. São super acessíveis. Super, você não precisa de nada, você só vai lá na prateleira e pega. E era tipo assim, Tô cara, chocada. eram 9 horas da manhã. Olha aí. Era 9 horas da manhã, eu já tinha tomado tudo isso. E aí eu falei assim, gente, mas deu 11, eu não melhorei. Vamos tomar mais um. claro! Não, aí no dia seguinte, volta e você toma de Isso. E aí, novo. só que assim, você não dorme, você toma pra dormir. Eu falei, aí você acaba ficando numa paranoia, aí você cria mais um problema, porque não só Claro. o físico, e aí os remédios começam a gerar uns efeitos colaterais de dependência. E aí você falou, se você não para pra olhar, foi quando eu falei assim, não, peraí, Tem alguma, tem alguma coisa? Por quê? O que é que tá me gerando esse desconforto? É. Porque não é normal. Não, e por isso que quando a Bia falou, eu tomei remedinho e resolvi. Não resolve. É a anestesia. E aí, então, né, voltando um pouquinho que você penso. perguntou, questões de memória. Então, assim, sabe aquela coisa que você começa? Bora pro Esqueci. Memória, Memória, Sai pra cozinha pra pegar um apagões, negócio, apagões. essa insensibilidade, é como se a gente vai ficando anestesiado. Sintomas Gente, é físicos sério. das mais, né? Então, as tensões, dores de cabeça, às vezes até infecções de repetição. Porque o que acontece? O cortisol, ele muda, ele reduz a capacidade da imunidade do corpo. Então, às vezes a pessoa tem infecções de repetição e tá lá achando que o problema é na garganta, ou tá lá achando que o problema... E não é. É um nível de estresse tão grande, crônico, que o corpo já tá tudo inflamado. Então, assim, esses dias eu estava conversando com uma mentorada que teve um problema sério no braço. E aí você fala assim, mas o que tem a ver? O que tem a ver que ela não parou, ela fica horas e horas e horas fazendo, né, o trabalho que ela desenvolve no computador e ela não faz nem pausa, ela nem percebe. Quando ela vê, o dia passou, ela não almoçou, ela não parou, entende? muito E outra coisa Então a gente vai importante, ter que... Vai. que uma coisa Que eu muito quero fazer importante. uma pergunta se vai ser um bom começo para eu tentar mudar. Ai, boa. Mas aí eu acho só importante dizer que, por exemplo, sintomas de ansiedade também estão presentes quando a gente está falando de burnout. Sintomas depressivos. Então, às vezes, uma pessoa chega, triste. para isso, ela começa a perder o gosto pela vida, o gosto pelas coisas que ela sempre... E aí, a gente, né, como profissional da saúde, olha e fala assim, não, tem aí sintomas de depressão, a gente pode cogitar. Só que, na verdade, são sintomas do burnout. Isso aconteceu comigo, Ju. Quando eu tive o burnout, a gente estava até conversando, primeiro foi sintomas de ansiedade, depois síndrome do pânico. Só que hoje eu vejo claramente, depois de estudar psicologia também, que era burnout, porque eu comecei exatamente nesse processo. Eu chorava, aí eu Isso. pensava em trabalhar. No domingo, É, né? Nossa, no domingo era o pior dia pra mim. É a síndrome do Fantástico, realmente. Era domingo à noite, eu já tava chorando. Sim. Segunda de manhã nem se fala. Então comecei a chorar,
trabalhar e eu sempre, né, gostei de me arrumar. Aí eu comecei a não querer me arrumar, a não querer me maquiar, eu não queria fazer nada, né? Aí quando eu comecei as terapias, aí, né, ela entrou nesse processo e eu tinha muita insônia, porque a mente ficava Sim, agitada o tempo inteiro, muito ansiosa, a minha mente não parava, não conseguia desligar. Independente do dia que fosse. E daí eu comecei a ser diagnosticada como síndrome do pânico e não como burnout. Isso, e esse é um problema, e eu até penso, não é o que eu foco agora, né, no meu trabalho, mas assim, venho estruturando um curso de extensão para profissionais, para líderes, para poderem manejar e prevenir o burnout nas equipes. Porque mesmo para os profissionais de saúde, ainda muitas vezes fica, não, porque parece depressão, e aí a gente, né, vai nos critérios, mas parece ansiedade, e na verdade a pessoa está com burnout. Então essas também as questões, pensamento, eu não produzo, eu não sou mais uma pessoa tão boa, então tem os pensamentos também que podem indicar pra gente que tem alguma coisa que não tá legal, principalmente esses de desvalorização, né? Diminuição da produtividade, diminuição do prazer de fazer as coisas, prejuízo nos relacionamentos, né? Então aquilo que eu falei da impaciência, tolerância, não é só no trabalho, aquilo começa a ficar tão amplo nas outras áreas da vida que de repente a pessoa realmente, por isso que o burnout é isso, né? É um queima. Pode, Mas o que você ia falar das... Eu ia perguntar para você, então, a gente pode eleger 3 coisas que são importantes você fazer todos os dias. Se eu colocar no meu despertador aqui agora, das 8 às 9, café com tranquilidade, colocar na nossa agenda do dia a dia coisas que sejam que acalmem o nosso ser, que nos tragam para um lugar de só contemplação e não trabalhar. Pode ser uma lição de casa? Bia, tem uma aula, um encontro específico da minha mentoria que a gente entende exatamente o que faz sentido para você. É individual, então. É individual. Então, por exemplo, eu faço minhas orações, eu escuto uma homilia todo santo dia. Tá. Aí, de repente, eu falo assim, Bia, você Vai precisa ouvir pegar uma o padre e tal e homilia. vai ver uma homilia. Você Não, fala assim, eu cara, vou mas eu não sou eleger nem algo- católica, entendeu? O que que a gente faz? Qual que são... Então, eu não diria 3 ações, porque elas dependem daquilo que você acredita, do seu modo de vida, mas eu acho que 3 aspectos importantes. Tá. Primeiro, se perceber. Então, assim, tá com uma tensão maior? Tá percebendo que tá mais impaciente? É aquele olhar que a gente não tem pra gente mesmo. Eu brinco, é quase que a gente olhar pra dentro. Né? Então, Tá. dá aquela parada, aquele dia, e fala assim, nossa, hoje não tá legal, mas não deixa passar. Dá aquela olhada, né, para o que tá acontecendo. Segundo, a atenção ao momento presente. Mas é fácil? Não é fácil, é treino. Então, às vezes, se a gente não sabe como fazer, ou se a gente não fica esperando a vontade de fazer isso, põe no relógio, põe na agenda. Aliás, eu só consegui colocar minha aula de alongamento, fazê-la Quando você pôs no quando eu despertador. pus na agenda. Agenda é vida, né? A agenda é vida. Então, assim, talvez para algumas pessoas, para mim, um momento também que eu cuido da minha saúde física e da minha saúde mental é fazer a minha aula de alongamento. Então, nesta aula de até porque eu sou tão ruim de alongamento que dói tanto que eu não consigo pensar em mais nada mesmo. Tá totalmente Entendeu? lá. Totalmente lá. E a terceira, estabelecer e ter clareza de quais são seus valores inegociáveis. Porque a gente também chega nesse lugar de sobrecarga e burnout porque a gente não tem clareza daquilo que é o mais importante. Né? Então, o que é mais importante para você? E a partir disso, criar momentos, então, né, dessa autopercepção, desta forma de viver os momentos, de estar viver os presente. momentos e de entender o que são, então, seus valores, né? E não deixar que eles não podem ir mudando conforme o dia, né? Então, assim, saúde é saúde, não dá para pular a saúde, entendeu? Então, assim, 3 aspectos, Adorei. né? Sabe uma coisa muito... 2 coisas que eu queria fazer, 2 comentários que eu queria fazer. Quando você estava falando de olhar, e me veio assim, gente, quando você está com o seu computador, ele começa a fazer um barulho diferente, ou seu carro, você começa a ficar mais atento para alguma coisa que está fora. Não, peraí, será que tem esse barulho mesmo? Será que está funcionando? E é esse olhar para nós. Não, peraí, tem alguma coisa que está fora do comum. Eu nunca senti isso. Somos uma máquina também, né? Isso, Exato. do zelar. Complexa. E aí a outra coisa que me chamou é que, assim, até a Bíblia fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente acha que olhar para nós primeiro, você trouxe no primeiro ponto saúde. E eu leio assim, cara, a saúde sou eu. Quando eu falo assim, o foco é a minha saúde, o foco sou eu primeiro. E não tem nada errado você olhar para você primeiro, certeza. você se priorizar. Então, quando eu vejo você falando isso, olha, primeiro momento é você.
Se prioriza, é sua conexão, né, a sua crença, aquilo que te faz bem. Depois você vai pro mundo, pras outras pessoas, e tá as tudo bem. mulheres não se priorizam, né? eu acho- Na Historicamente maioria das falando, né? vezes. E aí o que acontece, se a gente não tá bem, não tem negócio. Isso, Sim. e aí... Se por a isso gente que, assim, empreende, é empresária, e o importante negócio é o nosso isso. sonho realizado, se a gente não tá bem, E é tudo, né, Ju? Não é só o negócio, é a nossa casa, aí tem Sim. os filhos. Como é que você cuida de filhos se você não tá bem? exatamente. Eu acho que o ponto que leva, assim, essencial é realmente inverter as ordens. É. Você em primeiro lugar, ali, É. né? No mundo É material. você assim. se tirar e aí a coisa começa a dar ruim, E né? aí aquilo que você falou do exemplo da amiga, mas se você não responder agora, a pessoa vai morrer? Né? É algo que, tipo assim... Mas ela alertou a amiga sobre isso, que talvez para ela fosse algo. Normal. Mas é só um minutinho, mas tá fora do seu Isso. horário, que não deveria ser o teu horário de trabalho, E devia ser aí de todos esses descanso, montes de de minutinhos espairecer. viram hábitos, né, Ju? Viram hábitos, e é o que eu falei pra ela, e por isso que foi tão legal, porque quando você me perguntou, e quando você fala pra pessoa, né, como é que ela reage? É claro, como eu falei, ela olhou, nossa, não tinha pensado nisso, porque virou comum. Comum, é um É. hábito. É Virou o hábito. Então, assim, o hábito, ele demora para ser instituído na nossa vida, né? Hoje a gente sabe que é mais até do que 60 dias. Imagina viver anos achando que tem que estar sempre sempre Com respondendo a tudo, certeza. sempre fazendo tudo, Sempre sem fast olhar food. para si mesmo. É. Chega uma hora que não tem como, né? Tem um ponto, Ju, que eu queria entrar pra gente concluir, que é a questão da autoestima no empreendedorismo. Porque o que acontece também, né? A gente entra nesse flor, tratosamos e tudo mais, e principalmente quando a gente está empreendendo, a gente fala, não, tudo que o cliente falar eu vou fazer. Então, se ele me mandou mensagem às 10, eu vou responder. Se ele quer isso, não tá no escopo, mas eu vou fazer. Aham. Mas tem alguma coisa, não, Não olha isso, não. é over deliver, é over deliver. Faço tudo. E daí entra naquela questão, né? Uhum. E o ponto principal é que não sabe falar não. Né? Total. Então, como que a gente lida com isso? Porque eu acredito que é um ponto também que vai virando a bola de neve, né? Isso, e tem duas coisas, né? É o não pra gente e o não pro outro. Porque às vezes a gente precisa dar não pra gente. Porque naquela hora de responder um cliente que você, né? Quer Que eu falei fechar. da energia, você quer é o não. Não, isso não tá dentro daquilo que eu quero pra minha vida, daquilo que eu estruturo. E falar o não pro outro. E, gente, a gente, assim, vamos lá. Mulheres. Já tem culturalmente que assim, não, a mulher acolhe, a mulher resolve tudo, Faz a mulher é tudo. guerreira, a mulher nananã. Tem isso. Segundo, aquela questão de, mas eu preciso fechar. Mas e se eu não fizer, ele não, o cliente vai deixar, o cliente não vai ficar? E às vezes a gente, inclusive, cá, tem um ponto que é muito complicado, eu vejo muito acontecer, a gente atender clientes, seja empresas, pessoas que não são o cliente que a gente gostaria de atender. Nosso Nosso cliente produto ideal, não é né? nem feito para esse cliente. E a gente faz o quê? A gente atende, a gente vai além daquilo que a gente estruturou para fazer, se sobrecarrega, porque a gente não consegue falar não. E aí é um não que começa assim, não, ainda que eu ache que precise, ainda que eu queira, eu preciso estabelecer esses limites. E fala não, de novo. Aí também, mais um episódio inteiro, porque a gente precisa, é o que eu falei, toda vez que a gente fala sim para alguma coisa, a gente está falando não para outra. outras. E muitas vezes o sim que a gente fala Pro outro. pro outro no negócio e tudo mais, é o não que a gente fala pra gente, Pra nossa pra nossa vida. família É isso. e pros nossos valores. E isso cria isso aí. conflito, e o conflito leva ao burnout. Nossa, gente, é um episódio assim que vocês vão ter que Toda a minha família vai ver. ter que assistir. Vão ter que ver, todo mundo vai ter que ver e ver quantas Vai vezes ser o mais for. recomendado. Vai. Porque, olha, Ju, agradecer, porque, olha, eu acho que foi incrível, foi riquíssimo. Mas antes da gente fechar, eu quero que você traga uma mensagem para essas empreendedoras que querem prevenir Sim. o burnout, né? O que você diria para elas? Qual mensagem você deixaria? A mensagem que eu deixo é de que se valorizem, se priorizem, se priorizar não está errado, porque a partir do momento que a gente olha pra gente, a gente pode sim ser melhor mãe, ser melhor empresária, ser melhor amiga, ser melhor esposa. Olhar pra gente é importante porque é isso que estrutura tudo que você for fazer. Perfeito. Perfeito, muito bom. Gente, quero agradecer vocês, meninas maravilhosas. Ju, obrigada, Eu que obrigada. agradeço, realmente. queridas, foi maravilhoso. Foi incrível, incrível. E você que é empreendedora, empresária, assista, coloque em prática, compartilha com as amigas, coloque aqui nos comentários o que você achou, porque realmente vai transformar a sua vida esse episódio, viu? Um beijo, meninas, obrigada. E Obrigada, vamos até o próximo queridas. episódio.